Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar a respeito dos HDLs, LDLs, que são os colesteróis que a gente tem dentro do nosso sangue, né? Que acabam carregando proteínas, né? Boas ou ruins, e que acabam tendo alguma função dentro do nosso organismo, tá? Como vocês viram nos módulos anteriores, a importância desse colesterol. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dele em relação ao nosso tecido sanguíneo, ao nosso sangue, tá? Só lembrando vocês que no início dessa aula a gente vai fazer a correção dos exercícios anteriores, e após essa correção é que a gente vai dar continuidade à nossa aula. Beleza? Vamos lá então para a nossa aula. Bom, pessoal, só relembrando, então, o que a gente falou na aula passada, né? A gente comentou a respeito, então, de batimentos cardíacos, né? Esses batimentos cardíacos, eles podem ser influenciados pelos hormônios, tá? E um exemplo de hormônio é a adrenalina, tá? Então, conforme a situação onde a pessoa está, ela numa situação de perigo, ou passando por algum tipo de desconforto emocional, né? Psicológico, alguma coisa do tipo, pode acabar liberando adrenalina na corrente sanguínea e, consequentemente, essa adrenalina faz com que os batimentos cardíacos aumentem, tá, em quantidade. Qual que é o principal fator disso, professor? O principal fator para que aumente o nosso batimento cardíaco é para que os nossos órgãos, né, principalmente os nossos tecidos musculares, consigam uma quantidade maior de oxigênio e, consequentemente, consigam uma maior quantidade também de energia. Tá? Onde que acontece essa situação e quando? Né? Principalmente quando a gente está em uma situação de risco, onde a gente tem que correr rapidamente ou quando a gente tem que fazer algum tipo de situação, a gente tem que sair daquele risco. Por exemplo, numa situação onde um objeto caiu ou um objeto está vindo para cima de mim e eu não tenho, assim, muito tempo para mim realizar algum tipo de movimento. Então a gente vai ter um pico de adrenalina muito alto, tá? E esse pico de adrenalina vai fazer com que o meu coração bata também mais rápido, tá? E esse batimento cardíaco elevado vai levar, né, nutrientes e oxigênio para os meus tecidos, né, para o meu tecido muscular, para o meu tecido nervoso, para eu ter uma resposta mais rápida em relação a isso, tá? Então, os batimentos cardíacos, eles podem acelerar ou desacelerar, né? Um exemplo é o hormônio da adrenalina. E algumas pessoas acabam liberando esse hormônio em situações que não é uma situação de risco, pode ser uma situação emocional, que ela esteja passando aqui naquele momento, e ela acaba liberando e começa a ter um aumento nos batimentos cardíacos sem que tenha essa situação de risco para ela, tá? Por exemplo, pode ser uma situação emocional, né, passada por algum transtorno, e aí acaba liberando, tendo aqueles batimentos cardíacos alterados. Tá? Bom, e agora a gente vai responder a atividade 2, né, que eu deixei para vocês, lá do nossa apostila. Tá? Então, sabendo que existem células nervosas que percebem o excesso de gás carbônico e avisam ao sistema nervoso que esse gás precisa ser eliminado do corpo, sugira uma explicação para o aumento da frequência cardíaca ocorrido nas atividades físicas que você fez no começo do ano. Na sua resposta, você deve fazer referência à ventilação pulmonar e à respiração celular. Tá? Então, os batimentos cardíacos aumentam para a troca gasosa. Então, eles aumentam para que a troca gasosa ocorra de uma maneira mais eficaz. Tá? E assim as nossas células consigam obter maior quantidade de oxigênio e, consequentemente, consiga sintetizar uma maior quantidade de ATP, que é a energia das nossas células. Tá? Então, os batimentos cardíacos aumentam para que a troca gasosa ocorra de uma maneira mais eficaz. Tá? Então,
Não adianta nada eu conseguir respirar bastante no meu pulmão, mas se esse oxigênio que está entrando no meu pulmão não conseguir passar para a corrente sanguínea e, consequentemente, chegar até as minhas células, tá? Por isso que o sistema respiratório tem que trabalhar juntamente com o sistema cardíaco, com o sistema cardiorrespiratório, tá? Por que a gente fala sistema cardiorrespiratório? Porque eles trabalham em conjunto, tá? Tanto o sistema respiratório quanto o sistema nosso circulatório, para que ocorra, então, as trocas gasosas de uma maneira mais eficaz, beleza? Teste número 2, né? Quando uma pessoa leva um susto, o aumento da frequência cardíaca, letra A, é causado pela falta de oxigênio? Tá? Falso. Não é pela falta de oxigênio que aumenta a quantidade de batimentos cardíacos, tá? Letra B. É causado pelo excesso do gás carbônico? Falso. Tá? O excesso de gás carbônico não faz aumentar os batimentos cardíacos. E letra C. É alterado pela ação de um hormônio? Verdadeiro. Tá? Então, quem faz o aumento dos batimentos da frequência cardíaca, né? É um hormônio chamado adrenalina, como a gente já estudou na nossa aula passada. Letra D. Se deve à necessidade maior de glicose? Falso. Tá? Não é pela necessidade de glicose que vai aumentar a quantidade de batimentos cardíacos. 2. Né? Construa, então, um mapa conceitual sobre o sistema cardiovascular com os seguintes conceitos: coração, vasos sanguíneos, artérias, capilares, veias, músculo cardíaco, câmaras cardíacas, artérias coronárias, átrios, ventrículos, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, veias cavas, veias pulmonares, artéria pulmonar, artéria aorta. Não se esqueça de que os conceitos mais amplos devem aparecer no início do mapa e que cada conceito deve ter um elemento de ligação com o conceito seguinte. Os elementos de ligação não são descritos aqui. Você deverá criá-los de acordo com o que estudamos sobre o sistema cardiovascular. Tá? Então, pessoal, o que era para fazer? Então, o sistema cardiovascular, a gente vai ter o coração, né? E aí vocês iriam ter que fazer esse mapa conceitual, né? Tendo aquelas palavras que o próprio em casa sugeriu, né? Coração, vasos sanguíneos, artérias, né? E aí vocês iriam colocando as palavras de ligação entre uma palavra e outra, tá? Eu deixei aqui um exemplo, esse tipo de mapa mental, né? Então, coração, o qual bombeia o sangue para o corpo, por meio de batimentos rítmicos e arrítmicos, tá? Depois a gente vai ter aqui, ó, coração, possuindo morfologia interna, tá? Dividida em 4 cavidades, sendo 2 átrios, 2 ventrículos, divididos em direito e esquerdo, ventrículos, direito e esquerdo, tá? Aí a gente vai ter lá, por exemplo, as veias, né? A aorta coronária e tudo mais. Tá aqui tudo aqui dentro desse mapa conceitual, mas é um mapa conceitual assim, mais amplo, né? Em relação ao sistema cardíaco. Eu deixei também um outro exemplo, tá? Vocês poderiam usar também um desenho para poder fazer esse tipo de mapa conceitual, desde que vocês conseguissem ligar umas palavras às outras, tá? Bom, pessoal, então para quem já fez a correção dos exercícios, agora a gente vai dar início à nossa aula, tá? Nossa aula de hoje tem como tema alimento para o coração. A gente vai continuar falando aí do sistema cardíaco, né? Então, apesar de todo o sangue que passa por dentro do coração, o músculo cardíaco não retira nutrientes e oxigênio desse sangue. Os nutrientes utilizados pelo coração chegam através das artérias coronárias, que se encarregam de suprir demandas energéticas. Tá? Então, o coração nosso, apesar de ele ser banhado por dentro de sangue, tá? De sangue arterial e sangue venoso, não é através desse sangue arterial e esse sangue venoso que o nosso coração retira os seus nutrientes. Tá? Então, ele retira os nutrientes através de quê? Através das artérias coronárias. Que são artérias que saem também ali próximo à aorta, tá? E faz toda a irrigação do meu tecido muscular estriado cardíaco, tá? Que é o músculo que compõe o nosso coração, tá?
Por quê, professor? Porque ele vai ter células, né? E se ele possui células, os capilares têm que chegar até essas células, né? Não tem como a gente viver apenas de nutrição do sangue que está lá dentro da cavidade das cavidades do nosso coração, né? Dentro dos átrios e dos ventrículos. Por quê, professor? Porque o coração ele é um tecido muscular, certo? E a demanda de oxigênio e nutrientes que tem dentro desse tecido é muito grande. Por quê? Porque ele, todo momento, está precisando de energia. Se a gente fosse ser nutrido pelo processo de difusão que a gente tem no coração, né? Que é quando o sangue que está lá dentro vai passando muito lentamente esses nutrientes para outras células, né? O nosso coração não iria conseguir dar conta, tá, de toda aquela função, todas aquelas contrações que ele realiza durante nossa vida toda, tá? Por isso que tem que ter uma veia e uma artéria ali para que aquele sangue ele consiga ser fluído pelo nosso tecido todo, todo o tecido muscular do coração e dar nutrição para esse tecido, que é muito importante, tá? Levar oxigênio até esse tecido. Por quê? Se em algum momento parasse de ser entupido uma veia do coração, tá? Aí tem um infarto chamado infarto do miocárdio, né? Onde esse tecido muscular ele morre, né? E aí ele deixa de cumprir sua função, que é fazer a contração. Então, quando ele deixa de fazer sua contração, né? Que na verdade não é a contração como a gente vê nos desenhos, que ele contrai por inteiro, ele contrai sempre a parte de cima, depois a parte de baixo, tá? Por quê? A gente vai ter os átrios na parte de cima e os ventrículos na parte de baixo. Então ele tem sempre, tá? O sangue chega pelos átrios, tá? Pelo átrio direito, desce até o ventrículo direito, depois volta pelo átrio esquerdo e sai pelo ventrículo esquerdo, tá? Então ele fica bombeando dessa forma. E esse bombeamento, tá? Ele só consegue fazer esse bombeamento graças ao quê? A uma integridade do seu tecido muscular. Se faltar oxigênio, faltar nutrientes, esse tecido ele vai sofrer danos e aí acontece o processo de infarto que a gente vai falar aqui dentro da nossa aula de hoje. Quais são os fatores que influenciam, tá, nessa nutrição do tecido muscular do coração, tá? Então, se uma ou alguma das artérias ficam entupidas em regiões arteriais do coração, ficam sem nutrientes e oxigênio e morrem. Dependendo da extensão dessa área, o coração deixa de bater adequadamente e pode ocorrer o infarto ou infarto do miocárdio, tá? Então a gente vai ter ali, como eu falei para vocês, a falta de oxigênio e nutrientes pode levar ao mau funcionamento desse tecido e, consequentemente, vai ocasionar o infarto do miocárdio, tá? Alguns outros problemas de saúde, como a hipertensão, pressão alta, né? A obesidade, o tabagismo, o hábito de fumar, pode agravar ainda mais esse quadro. Em módulos anteriores, levantamos a questão da nossa vida moderna e dos conceitos de saúde ligados à alimentação, tendo sempre em vista a integração de todos os sites, de todos os sistemas do nosso corpo. O sistema cardiovascular também se relaciona com a alimentação. No módulo 3, tratamos do colesterol, um lipídio esteroide presente nos alimentos de origem animal, muito importante para nosso organismo, fazendo parte das membranas celulares e participando da produção de alguns hormônios, incluindo hormônios sexuais, da vitamina D e da bile, tá? Então, o colesterol, pessoal, ele não é uma coisa ruim dentro do nosso organismo, tá? Ele, na quantidade certa, ele faz parte do nosso organismo, né? Tanto da constituição da membrana plasmática das nossas células, como também, tá? Constituindo aí os hormônios, né? A vitamina D, enfim, e também o líquido da bile, que é um importante líquido que a gente tem no nosso organismo para fazer a digestão de algumas gorduras, de alguns lipídios, tá? E o colesterol, então, ele tem essa função dentro do nosso organismo, né, de sintetizar hormônios, sintetizar substâncias que estão presentes aí dentro do nosso corpo,
e a gente tem uma necessidade dele. Então, não dá para produzir 100% do colesterol do nosso organismo. Tá? O nosso fígado ele vai sintetizar aí próximo de 70% de todo o colesterol do nosso corpo. O restante, tá? A gente consegue através da alimentação. E a gente vai falar um pouquinho a respeito desse lipídio pouco não, bastante importante para o nosso organismo e para a nossa saúde, né? Então, por ser um lipídio, o colesterol não se mistura à água para se transportar pelo nosso sangue, ele se liga a proteínas específicas, formando moléculas de lipoproteínas, tá? Lipo vem de gordura, proteínas de proteína. Então, é uma gordura, tá? É um tipo de gordura ligado a uma proteína. E a gente vai ter basicamente dois tipos, tá, de colesterol. O LDL, o HDL e o LDL. Qual que é a diferença dos dois? HDL é o considerado colesterol bom, tá? E o LDL é o considerado colesterol ruim. Eu deixei uma imagenzinha aqui para vocês fixarem isso, tá? Então, HDL, siga em inglês de High Density Lipoprotein, ou lipoproteína de alta densidade, né? Contém uma relação de menos colesterol e mais proteína, tá? Então, no HDL, a gente vai ter uma quantidade maior de proteína e uma quantidade menor de gordura, de colesterol, tá? Por isso costuma ser chamado de colesterol bom, tá? E ele vai trabalhar dentro do nosso organismo, regulando diversos outros sistemas, né, e reações metabólicas do nosso organismo. Por isso que ele é considerado o colesterol bom, tá? Porque a quantidade de proteína é maior, uma quantidade menor de gordura, né, de colesterol, que está dentro desse grupo de colesterol que é o HDL. E depois a gente vai ter o LDL, né? Sigla em inglês que significa Low Density Lipoprotein, ou lipoproteína de baixa densidade. Contém uma relação de mais colesterol e menos proteína. Transporta colesterol do fígado para vários outros tecidos, podendo causar danos aos vasos sanguíneos. Tá? Então, esse tipo de colesterol, tá, é um colesterol com a maior quantidade de gordura, né, de colesterol, do que proteína. E isso pode causar um entupimento dos vasos sanguíneos, tá, do nosso corpo. Quando esse entupimento ele ocorre em alguma região do nosso corpo, tá, que não é o coração, a gente consegue, através de uma cirurgia de caracterismo, né, consegue fazer a desobstrução desse vaso sanguíneo, de uma veia, né, por exemplo. Quando isso ocorre dentro do nosso coração, né, fica um pouco mais difícil fazer esse tipo de processo, tá? E como o nosso coração ele demanda uma quantidade muito grande de oxigênio e nutrientes, né, geralmente não dá tempo de fazer essa desobstrução da veia, tá? Podendo causar, então, o infarto do miocárdio, como a gente já falou nessa aula de hoje. Então, o LDL é um dos grandes causadores desse tipo de dano. Tá? Por isso que é muito importante a gente se alimentar de uma maneira correta, né? Buscar alimentos mais ricos em HDL do que em LDL. Ah, professor, mas onde que eu encontro esse LDL? Principalmente em gorduras insaturadas, né? Por exemplo, alimentos fritos, né? Com gordura hidrogenada, óleo, né? Tem uma grande quantidade. Então, a gente tenta substituir esses tipos de alimentos com alimentos mais naturais, como, por exemplo, o azeite, o óleo de coco, né? A própria banha de porco. Ah, professor, banha de porco tem muito colesterol. Tem, mas é a colesterol HDL, é o bom. Tá? Diferente do óleo, tá? O óleo de soja, o óleo de milho, que é o LDL. Tá? Que é um tipo de gordura insaturada e ela vai formar o nosso colesterol ruim no nosso corpo. Por isso que é importante a gente não se alimentar muito de alimentos fritos, tá? De fritura, porque pode causar danos ao nosso organismo, como, por exemplo, produção maior de LDL do que HDL lá no nosso organismo. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai lá para a atividade 3, tá? A atividade 3 está pedindo para a gente. A ilustração a seguir mostra uma pessoa comendo em diversos níveis de organização
Complete os espaços numerados na sequência, que deverão explicar como a pessoa obtém glicose e oxigênio, e o que vai ocorrer com essas duas substâncias, né? Escreva em cada etapa em qual nível de organização está ocorrendo o evento destacado, tá? Então, eu quero saber, por exemplo, aqui são os alvéolos pulmonares. Qual nível de organização está ocorrendo a etapa número 1? A nível de tecido, a nível celular, tá? A nível de sistema. Então, eu quero saber disso. Lá nos capilares, a gente vai ter o quê? Nos alvéolos, a gente vai ter os capilares. E nos capilares, a gente vai ter as células, né? As hemácias, que vão fazer o quê? Vão fazer a captura do oxigênio, né? A absorção do oxigênio que entrou pelos alvéolos para levar esse oxigênio para as células, né? Depois aqui a gente vai ter o intestino. Aqui o intestino grosso, se eu não me engano. Intestino grosso, pedaço do intestino grosso. Esse intestino grosso aqui a gente vai ter as microvilosidades, né? Então ali regiões que fazem um aumento da área de absorção desses nutrientes. O que está acontecendo ali? Nessas microvilosidades eu tenho também capilares. Muito importante isso. E esses capilares fazem o quê? Eles também absorvem esses nutrientes para levar para as minhas outras células, tá? E depois a gente vai ter aqui o terceiro, uma célula, né? Tem dentro dessa célula uma mitocôndria, que é uma organela responsável pela síntese de energia, tá? Então eu quero que vocês discutam, né? O número 1, a que nível de organização tá, 2, né? Para quem prestou atenção aqui na explicação, já vai conseguir aí responder quase que o exercício inteiro, tá? Teste número 3 agora, né? Analise as 3 afirmações feitas sobre o sistema cardiovascular. 1. As artérias coronárias levam oxigênio e nutrientes ao músculo cardíaco. 2. O excesso de HDL é responsável por muitas doenças cardíacas. 3. Atividades físicas regulares melhoram a distribuição do oxigênio para as células. São verdadeiras. Então, vocês vão analisar todas essas informações, essas afirmativas, e ver qual delas está certa, tá? E o em casa número 3, né? Leia o texto a seguir. Segundo o estudo mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, sobre a dieta alimentar do brasileiro, os adolescentes de 14 a 18 anos de idade são os que mais ingerem alimentos com colesterol. O colesterol alto não traz problemas imediatos para as crianças e adolescentes, mas aumenta o risco de doenças cardíacas e até infarto na fase adulta. Explique a relação entre ingestão de colesterol na adolescência e os riscos de infarto na fase adulta. Para quem prestou atenção na aula de hoje, está super fácil resolver esse exercício, beleza? Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Na nossa próxima aula eu volto com a resolução desses conteúdos e a gente vai dando continuidade às nossas aulas de biologia, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Grande abraço e até a nossa próxima aula.